Pastor HC, amado líder chinês, 1836 a 1896. Acontecera o impossível, e toda a população se condoía de tal tragédia. O senhor HC, cidadão respeitado por todos, torna-se crente. Fazia 2 anos que um pregador da nova religião pregava na província de Shanxi, enquanto se esperava que enredasse algum dos mais ignorantes. Ninguém imaginava que o senhor HC, homem culto de grande influência entre o povo, destacado adepto de Confúcio, seria o primeiro a ficar enfeitiçado pelos diabos estrangeiros. Não havia entre o povo quem odiasse tantos estrangeiros como o senhor HC, mas de repente, eis que ele estava ligado em espírito ao missionário. Abandonara todos os ídolos, dizia-se que os queimará, deixara de adorar as tábuas ancestrais. Não havia mais o cheiro de incenso na sua casa. E o que era ainda mais estranho, o senhor HC desistira de fumar ópio. Os velhos recordavam que Shanxi foi uma das províncias mais prósperas da China e contava como fora introduzido o fumo estrangeiro, isto é, o ópio. O vício se tornara tão generalizado que todo o povo estava reduzido à maior pobreza. Nem mesmo os mais velhos se recordavam de alguém, habituado a fumar ópio, que no decorrer dos anos se libertasse do vício. Contudo, o erudito HC abandonara por completo seu aparelho de fumar e parecia não sentir a ânsia que sentem os que são privados da droga entorpecente. O tempo que passara outrora preparando e fumando ópio, ele agora o empregava nas práticas para eles estranhas da nova religião. Dia e noite o recém-convertido se aplicava aos estudos dos livros dos estrangeiros. Às vezes cantava de uma maneira singular, e outra vez de joelhos e com os olhos fechados, falava ao Deus dos estrangeiros, o Deus que ninguém via e que não tinha santuário para localizar-se. Dia após dia, a senhora HC notava a grande transformação da vida do marido e começou a abandonar o intenso ódio que sentiu quando ele se converteu. Ao acordar-se de noite, via-o absorto lendo o precioso livro dos livros, ou ajoelhado suplicando ao Deus invisível que sentia estar presente. A persistência do homem em ajuntar todos os membros da família diariamente para os cultos estranhos foi tal que ganhou também sua esposa para Cristo. Para o crente HC, Satanás era o temível adversário que realmente é sempre incansável e constantemente espreitado para derrubar e destruir os crentes. Contudo, para ele o poder de Cristo era igualmente real. HC saía mais que vencedor em todas as dificuldades. Considerava a oração indispensável e não muito depois de se converter chegou a reconhecer o valor de jejuar para melhor orar. Foi então que aconteceu a coisa menos esperada. A própria natureza da senhora HC parecia mudada. Ao converter-se, tornar-se profundamente alegre e recebia as lições das escrituras avidamente. O marido esperava que breve ela se tornasse uma verdadeira companheira na obra de ganhar almas, mas repentinamente parecia pairar sobre ela uma nuvem do mal. Apesar de todos os esforços, sentia-se levada contra a própria vontade a praticar tudo quanto o diabo sugerisse. Caía especialmente na hora de culto doméstico com ataques violentos de cólera. O povo então dizia: o HC e sua esposa estão ceifando o que semearam. É como afirmamos desde o começo, uma doutrina do diabo, e agora a senhora HC está possuída de demônios. Durante algum tempo, o inimigo das almas parecia invencível. A senhora HC, apesar de todas as orações dos crentes, continuava a definhar, ficando quase sem forças. Nesta altura, a HC, confiando no poder de Deus, chamou todos os membros da família para jejuarem e dedicar-se à oração. Depois de orarem 3 dias e 3 noites seguidas em jejum, a HC sentiu-se fraco no físico, mas forte no espírito. Pôs as mãos sobre a cabeça da esposa e ordenou em nome de Jesus que o espírito imundo saísse para nunca mais atormentarem. A cura da senhora HC foi tão notável e completa que houve grande repercussão em toda a cidade. O povo reconhecera o poder dos demônios sobre o corpo e ali diante dos olhos estavam agora a prova de um poder maior do que o do diabo. Mas foi o senhor HC, mais que qualquer outra pessoa, que se aproveitou dessa sensacional maravilha
esforçar-se desde então de uma maneira nova a proclamar o Evangelho e dedicou-se com crescente fé em Cristo a orar sobre todas as circunstâncias. Assim, de uma maneira simples e natural, Agassiz confiava que o Senhor faria o que prometera em Marcos 16, versículo 17 ao 18. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhe farás dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e estes serão curados. Em respostas à oração deste humilde crente, o Senhor cooperava com ele e confirmava a palavra com sinais como em Samaria, Lida e outros lugares nos tempos dos apóstolos. E como os tempos antigos, homens e mulheres, ao verem o poder de Deus convertir-se ao Senhor, nunca antes houve alguém para contrariar a Satanás em toda a província de Shanxi. Portanto, não é de admirar que então ele se enfurecesse. Isso também foi como nos tempos antigos. A perseguição, entretanto, se tornou mais e mais severa, até que, por fim, o povo planejou ao tempo de uma grande festa pagã, passar cordas por cima do caibros nos templos idólatras e pendurar todos os crentes pelas mãos, até que se retratassem e negassem a fé na religião dos estrangeiros. Ora, Agassiz, então, era tão prático como espiritual e levou o caso ao conhecimento das autoridades. Era novato na fé e não conhecia bem trechos das Escrituras, como este: não resistais ao mal, e minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Fez tão grande alvoroço perante o mandarim que este, para se ver livre do homem, mandou soldados para defenderem os crentes. A perseguição, por isto, fracassou. O povo, assombrado da religião dos estrangeiros, submeteu-se e grandes multidões afluíram aos cultos. Contudo, Agassiz, com o passar do tempo, sentia-se descontente. Os crentes não se desenvolviam como ele esperava. As pequenas igrejas, apesar de todos os seus esforços para alimentá-las, não cresciam, e com qualquer perturbação, grande número de crentes se desviavam da fé. O seguinte que se encontra entre os seus próprios escritos mostra como neste tempo viu seu erro e se deu à oração. Por causa das investidas de Satanás, dormimos eu e minha esposa durante o espaço de 3 anos com a roupa que vestíamos de dia, a fim de melhor podermos vigiar e orar. Às vezes, num lugar solitário, passávamos toda a noite orando e o Espírito Santo descia sobre nós. Sempre cuidávamos de pensar, falar e nos comportar de modo a agradar ao Senhor, mas não então reconhecíamos como nunca a nossa fraqueza, que de fato não éramos coisa alguma, e nos esforçávamos para saber a vontade de Deus. Não há maior prova, talvez, de verdadeira convenção do que a influência sobre o próximo. Depois de Agassiz procurar estar mais perto do Senhor, foi eleito chefe pelo povo do vilarejo onde morava, cargo que recusou de início porque não podia participar dos ritos no templo pagão, mas este fato foi previsto pelo povo, de modo que insistira para que aceitasse a magistratura, com a condição de ficar desobrigado de quaisquer solenidades que diziam respeito aos deuses. É somente ele nos mandar e nós faremos, dizia a multidão. Porém, quando Agassiz recusou, a não ser que o povo cessasse todas as cerimônias pagãs e fechasse os seus templos, todos voltaram para casa. Grande foi, pois, a surpresa quando alguns dias depois o povo voltou e concordou em fechar o templo. O erudito Agassiz era o único entre eles liberto do ópio e capacitado para chefiar o povo. O fervoroso crente então assumiu o cargo como serviço a ser feito perante o Senhor. Houve boa safra, bom êxito na parte financeira e prevaleceram a paz e o contentamento. Foi reeleito para o 2º ano e para o 3º, mas quando reeleito para o 4º ano recusou o cargo, insistindo em dizer que devia entregar todo o seu tempo à obra de evangelização, obra que aumentara grandemente. Quando o povo o elogiava pela boa maneira como servia a todos, ele respondia com um sorriso: agora os ídolos por certo já morreram de fome e seriam mais econômicos se os não ressuscitassem. Foi uma lição prática e que pendurou por muito tempo. O grande problema que o pastor Agassiz tinha de enfrentar era o da salvação de um povo dado a fumar ópio. Devia haver um meio para libertar os infelizes escravos do desespero indescritível, porque o Filho de Deus veio com o alvo definido de procurar e salvar os perdidos. Enquanto o pastor Agassiz orava sobre este problema, foi dirigido a converter a sua casa em abrigo e convidou para ajudar um missionário que tinha um remédio para aliviar a ânsia dos viciados quando privados da droga. No início,
Somente 2 dos interessados tinham coragem de experimentar o tratamento. Os outros frequentavam o abrigo dia após dia para verem o resultado. Por fim, um dos pacientes agonizantes de corpo e mente acordou os outros à meia-noite. Em resposta à oração, o Senhor, que era o mesmo ontem, hoje e para sempre, o aliviou imediatamente. O gozo do homem que fora liberto era tanto que, após o outro dos mais interessados, solicitaram permissão para começarem o tratamento imediatamente. Nessa altura, faltou-lhe o remédio importado que usavam para diminuir o sofrimento dos enfermos. Acerca disso, assim escreveu o fervoroso Agassiz: em oração e jejum permaneci perante o Senhor, rogando que me mostrasse quais os ingredientes necessários e me fortalecesse e ajudasse a preparar as pílulas para aliviar os que sofriam. Para distrair os pacientes e aproveitar o ensejo, o missionário ensinava-lhes hinos e passagens da Bíblia, realizava culto 2 vezes por dia e fazia os interessados repetir hora após hora trechos das Escrituras. Quando lhes faltava outro recurso, recorria às pílulas preparadas pelo pastor Agassiz, as quais faziam o mesmo efeito do remédio importado. Contudo, o fiel Agassiz não confiava nas pílulas, nem as fabricava sem antes jejuar e orar. Costumava, ao fabricar as pílulas, passar o dia inteiro jejuando, às vezes de tarde, estando demasiadamente cansado para continuar de pé, saía para passar alguns minutos perante Deus. Senhor, é a tua obra, dai-me a tua força. Era o seu pedido e sempre voltava renovado, como se tivesse comido e descansado. Um dos segredos do incrível êxito do pastor Agassiz na obra do abrigo era uma audácia do seu amor para com infelicitados, cativos do vício do ópio, amor que o levou a persistir e sacrificar tudo por eles. Quando caíam em algumas faltas ou mesmo tramavam para derrubar, suportavam tudo como somente o amor sabe suportar. Quanto mais o pastor Agassiz orava, tanto mais Deus aumentava a obra, e quanto mais crescia a obra, tanto mais ele sentia o anelo de orar. Em vez de ficar escravizado pelas inúmeras obrigações, deliberadamente dedicava horas e mesmo dias, frequentemente em jejum, para orar perante o Senhor, a fim de saber a sua vontade e receber a sua plenitude. Certo dia, quando assim orava, o Senhor o impressionou profundamente acerca do povo da cidade de Shaoxing, que vivia e morria sem saber o caminho da salvação. Mas como podia ele abrir outro abrigo em uma cidade da qual não conhecia os costumes? Como podia arranjar tempo? Porém, enquanto orava, o Senhor lhe disse: todo o poder me é dado. Mas como podia ir sem recursos, não possuía dinheiro suficiente para pagar a passagem até aquela cidade. Continuou a orar, e o que precisava para abrir os corações e ganhar almas? Se o Senhor chamava, não supriria ele todo o necessário? Os muros de Jericó não caíram rentes ao chão sem a intervenção de mãos humanas? Assim, ao findar o ano de 1884, 5 anos depois de sua conversão, o pastor Agassiz era o dirigente de uma obra que se estendia de Teng Tuyen ao sul, onde morava, até Shaoxing, 60 quilômetros para o norte. Havia então 8 abrigos e um bom número de congregações espalhadas entre eles. Mas o pastor Agassiz não podia conter-se. À distância de um dia de viagem, ainda mais ao norte, estava a grande cidade de Hongshao. Constrangido pelo amor de Deus, suplicava ao Senhor que o usasse para abrir a obra ali. Todos os dias orava insistentemente por Hongshao, no culto doméstico. Por fim, a senhora Agassiz não mais se conteve e perguntou: já oramos durante tanto tempo, será que agora não convém agir? Por certo, se tivéssemos dinheiro, respondeu seu marido. No dia seguinte, o pastor Agassiz, no culto doméstico, orou como de costume. Ao findar o culto, a esposa, em vez de retirar-se, avançou e a colocou um pacotinho sobre a mesa, dizendo: acho que o Senhor já respondeu às nossas súplicas. Admirado e ignorando o que ela queria fazer com aquele gesto, tomou o pacote da mesa. Continha algo pesado, embrulhado em várias tiras de papel, e dentro do papel um lenço. Ao abrir o lenço, encontrou os objetos mais prezados por uma senhora chinesa: anéis, pulseiras, brincos, grampos de ouro e de prata, objetos que lhe foram presenteados quando se casaram. Com os olhos cheios de lágrimas, ele olhou para a esposa, notando pela primeira vez a diferença na sua aparência, sem os enfeites usados pelas mulheres casadas. Não havia mais aliança no dedo, em vez dos enfeites de prata nos cabelos, viam-se as trancas seguras por fios barbantes. Quando ele quis recusar a oferta, ela insistiu alegremente, dizendo:
não faz mal, posso dispersar essas coisas. Hong Shao deve ter o evangelho. O pastor aceitou a oferta de sua esposa, oferta que representava profundo sacrifício, mas era suficiente para abrir o abrigo, que logo se tornou um centro de luz e bênção na grande cidade. Depois de abrir o trabalho em Hong Shao, realizou-se uma convenção na qual foram batizados 72 novos convertidos. O poder de Deus era tal e a assistência tão grande a essas reuniões que foi necessário realizar os cultos ao ar livre. Apesar das grandes chuvas, isso aconteceu após um grande período de seca, e os crentes não queriam orar ao Senhor que retivessem a chuva. Certo moço, endemoniado, do abrigo de Shaoxing, assistiu a essa convenção. Ao cair o poder de Deus sobre os cultos, ele se tornou violento, tentando destruir-se e ferir as pessoas que estavam em redor. Quando o pastor Agassiz se aproximou, o moço deixou de gritar e de lutar. Os homens que o seguraram disseram: ele está bem, agora está bom, o espírito já saiu. O pastor, contudo, não se enganou. Pondo as mãos sobre a cabeça do moço, orou com instância no nome de Jesus. Houve alívio imediato, e quando o pastor se retirou, o moço parecia completamente liberto. Certo crente, comovido ao presenciar tudo isto, tirou $50 do bolso e disse ao pastor: aceite isso, sei que as despesas da obra são grandes. O pastor, surpreendido, aceitou o dinheiro, mas ao pensar sobre o caso sentiu-se turbado. A importância era muito elevada e aceitaram sem pedir conselhos ao Senhor. Retirou-se imediatamente para levar o caso a Deus. Apenas tinha começado a orar, chegou um crente apressadamente. O endemoniado estava mais violento do que nunca e os homens não podiam segurá-lo. Ao chegar o pastor à presença do moço, o espírito clamou: podes vir, mas não te temo mais. Parecias tão elevado como os céus, mas agora és baixo, vil e insignificante. Não mais tens poder para me domar. O pastor, reconhecendo que perdera a fé e o poder, ao aceitar o dinheiro, dirigiu-se ao crente que lhe o dera, enquanto o infeliz endemoniado blasfemava em alta voz. Devolveu toda a importância, explicando como ao receber o dinheiro perdera seu contato com Deus. Depois, com as mãos vazias, mas com o coração cheio do gozo, voltou novamente para onde estava a multidão alvoroçada. O moço continuava furioso. Porém, o pastor estava contudo em contato com o mestre. Calmamente, em nome de Jesus, ordenou ao espírito que se calasse e saísse. O moço deu um grito e foi lançado ao chão pelo demônio, onde ficou alguns minutos contorcendo-se em dores agonizantes. Então se levantou com o corpo abatido, mas completamente liberto do espírito maligno. Certo missionário escreveu o seguinte acerca de Agassiz: o pastor Agassiz era perenemente alegre, servia ao próximo incansavelmente, tratava todas as pessoas com a maior delicadeza, nunca se comportou levianamente, nem desperdiçou tempo em assunto desnecessário. Ganhar almas era a paixão de sua vida. Era impossível estar com o pastor Agassiz sem orar. Seu instinto em tudo era de olhar para Deus. Muito antes de clarear o dia, ouviu-o no seu quarto orando e cantando horas a fio. A oração se parecia com a atmosfera em que vivia e ele esperava receber de Deus as mais destacadas respostas. Lembro-me de que certa vez, quando viajava com ele, hospedamos-nos em uma pequena pensão. Foi procurado por uma mulher que tinha uma criança de colo enferma que sofria muito. Homens e mulheres em todos os lugares por onde ele passava também o procuravam. Reconheci que era um homem de Deus e que podia socorrê-los. O pastor Agassiz imediatamente ficou em pé, cumprimentou a mulher com o filhinho, tomou o mesmo nos braços e orou pedindo a Deus que o curasse. A mulher, grandemente consolada, partiu algumas horas depois. Viu o menino são, correndo e brincando. Tais acontecimentos eram comuns. Nunca me esquecerei da convenção realizada em Pingwang. Ao aproximarmos do local durante a noite, ouvi os crentes chorando e orando em voz baixa. Ali estava o querido pastor Agassiz, juntamente com um grande número de irmãos, todos ajoelhados, clamando ao Senhor e suplicando que salvasse seus parentes e amigos. Acreditavam no poder da oração e se dedicavam à intercessão. Durante todo o inverno, o pastor Agassiz esteve sobre o poder do Espírito e transmitia este poder ao próximo. Quando encontrava um auxiliar passando por alguma prova, jejuava, orava, empunhava-lhe as mãos. O resultado era que geralmente os auxiliares recebiam o mesmo poder. Nesse tempo, havia grande falta de sujeição à palavra de Deus. O pastor Agassiz, porém, em tudo entregava-se à oração no decorrer dos anos. Tornou-se poderoso em expor as Escrituras. A força e a resistência que manifestava sobre provações físicas e mentais eram extraordinárias. Recebia a virtude de Deus para realizar a obra divina. Quando já velho,
podia andar 45 quilômetros de uma vez e depois de jejuar por 2 dias seguidos, podia ainda batizar 50 pessoas sem descansar e sem interrupção. Por fim, com a idade de 60 anos, no meio da lida desta vida, Deus o chamou. Na mesma sala onde, antes da sua conversão, fumava ópio, passou alguns meses de cama, sem qualquer sofrimento, apenas com as forças quase completamente esgotadas. Ao fechar os olhos aqui no mundo, na manhã do dia 19 de fevereiro de 1896, para ir estar na presença do seu Senhor, centenas de seus filhos, na fé, que o amava ardentemente, não puderam mais conter-se, rompendo em grande choro e fortes soluços. Durante a vida, a quem entregou tudo ao Senhor, para ele não existia coisa demasiado preciosa que não pudesse usá-la para o seu Jesus. Não havia lado árduo demais, sem pudesse ganhar uma alma pela qual seu Salvador morrera. Nunca encontrou cruz pesada, se pudesse levá-la por amor de Cristo. Jamais julgou o caminho difícil, tratando-se de seguir as pisadas de seu mestre. Assim, o fiel pastor Agassiz foi promovido para fazer serviço mais alto, mais sublime, para estar em mais íntima ligação com Jesus. A obra pioneira que deixou em Shaoheng, Tengsui, Yongshao, Taiwan, Pingyang e dezenas de outros lugares é como pujante fortaleza e como resplandecente farol, despiçando as trevas do paganismo na China. Os abrigos e as igrejas fundadas nestes lugares permaneceram como imponente monumento à sua memória. Pastor Agassiz, amado líder chinês, 1836 a 1800